O Banco Central divulgou há pouco a decisão de manter a taxa básica de juros em 13,75% ao ano, o que já era esperado pelas principais instituições do mercado financeiro. É a terceira vez consecutiva que o Copom mantém a Selic como está. E a Confederação Nacional da Agricultura divulgou hoje um balanço do setor em 2022 e a perspectiva para 2023. Os números mostram que, neste ano, a produção foi muito impactada pelo clima e pelos custos de produção. Já para o ano que vem, o desafio será conseguir rentabilidade diante de um provável consumo mundial menor. Acompanhe. Apesar da safra recorde de grãos em 2022, com mais de 270 milhões de toneladas, a produção agrícola brasileira teve prejuízos por causa de fatores climáticos, principalmente nos 3 estados do Sul e em Mato Grosso do Sul, além de enchentes em Minas Gerais, Bahia e outros estados do Nordeste. Nós tivemos um prejuízo, só pegando milho e soja, estimado em 83 bilhões que nós perdemos, de produção. E a safra fechou, o último dado da Conab, mostrando que nós fechamos em 271 milhões de toneladas, que já é um valor muito maior do que nós tivemos na safra anterior. Porém, poderia ser maior se não fosse a questão do clima. Outro grande desafio em 2022 foram os custos de produção, um dos maiores dos últimos anos, que comeu boa parte da rentabilidade do produtor. Com a questão da guerra, nós pegamos ali os principais fertilizantes e o glifosato, que é o herbicida mais utilizado, comparamos com junho do ano passado a junho desse ano, mostrando que nós tivemos aumento na casa dos 100%, quando eu falo do cloreto de potássio, do MAP 50%, ureia 47% e o glifosato mais de 225% de aumento. No mesmo período, se eu fizer uma análise da saca de soja, o que ela aumentou? Ela aumentou em torno de 20%. Se eu falar do boi, o boi praticamente ficou estagnado. E quando eu falo do milho, nesse mesmo período, ele teve uma queda de 7% em função da maior oferta. A guerra na Ucrânia intensificou a pressão inflacionária que já vinha avançando com a pandemia, principalmente com o aumento do custo de energia e dos alimentos, isso no mundo inteiro. Países que tinham taxas de inflação baixíssima, vamos pegar ali principalmente a Europa, em 2020 0,2% de inflação, 5,3% em 2021, vai bater basicamente 15% esse ano de 2022. O Brasil, com toda a nossa produção, tivemos aí picos em abril e maio em torno de 13%, 14% e hoje já tá numa queda, principalmente em função da próxima safra que vai entrar, esse número vai ser muito menor, hoje a inflação de alimentos se encontra em 11%. Com o avanço da inflação no mundo inteiro em 2022, o consumo diminuiu também, interferindo no crescimento das economias e no próprio agro em 2022. Fechando o ano de 2022, nós vamos ter um PIB de crescimento negativo, menos 4,1%, principalmente em função da queda da produção, pegando aí a soja como principal cadeia, e redução dos preços. Já para 2023, a CNA acredita que a inflação deve arrefecer e a economia mundial crescerá, porém num ritmo mais lento. O PIB do agronegócio no próximo ano, a ideia é que ele fique aí entre 0 e 2,5%. E aqui vale salientar, mas 2,5%, mas nós crescemos em 2020 algo em torno de 20%. Em 2021 foi 8%. Esse ano nós vamos cair 4%. Então, crescer 2,5% em cima de uma base extremamente grande não é pequeno, é algo que realmente mostra que o setor segue importante e segue trazendo bastante divisas para o país. O principal desafio para o produtor no ano que vem é enxugar ao máximo os custos de produção, já que, segundo a CNA, há uma tendência de queda nos preços por conta de um estoque maior, com raras exceções. O maior estoque de soja, com a economia que cresce menos, dos países que consomem mais, de certa forma, com o consumo mais estabilizado, eu posso ter uma tendência de queda de preço na soja no próximo ano. Da mesma forma, o milho. Agora, o trigo, acho que é essa commodity que vale a pena a gente destacar, e aqui tem uma tabela que mostra melhor isso aí, é a commodity que a gente imagina que vai ter preços maiores no próximo ano, é o trigo. Principalmente por causa dos países produtores, como a União Europeia, a própria Ucrânia e Rússia, terem problemas de ampliação da sua produção e ainda gastos mais elevados com o contexto da guerra que podem impactar ainda mais.